Oi, sou Marco Augusto, presidente do Sindiverde. Nós estamos aqui com o convidado Fernando da Formetais, nosso vice-presidente Marcos Albuquerque. Estamos iniciando um podcast do Sindiverde, o Verde News. Uma ação idealizada no sindicato para tentar atingir todo mundo que se interessa sobre os assuntos do setor da reciclagem no estado do Ceará. Então, fazemos com muito bom gosto e agradecendo à Federação da Indústria, a FIEC Ceará, agradecendo a todos os associados do Sindiverde que colaboram nas discussões, nas elaborações de leis, tudo que for pertinente ao setor da reciclagem no estado do Ceará, venha, peça o apoio, marque uma reunião, converse conosco lá no primeiro andar da Federação da Indústria, na Barão de Stuttgart. Teremos o maior prazer em recebê-los. Aqui hoje vamos na primeira entrevista de podcast com o Fernando. Fernando é um associado nosso, Sindiverde. 2012. Desde 2012, né? Então já está com 13, indo para 14 anos. Para 13. 13 anos, né? Com 12. Aí, Fernando, gostaríamos de saber como foi que tudo começou, como foi essa sua... Pronto, vou trabalhar com resíduos, o que foi que deu essa ideia? Vamos lá. Boa tarde, Marco, presidente. Boa tarde, Marcos, Boa vice. tarde, Agradeço aí o convite. Lisonjeado de saber agora que eu sou o primeiro convidado aí dessa nova empreitada do sindicato, né? Até coaduno aí com o que você falou acerca da ajuda do sindicato, ele propicia isso mesmo quando a gente procura. Respondendo a sua pergunta, o meu pai trabalhava com reciclagem. Na época era até pouco utilizado o termo reciclagem. Trabalhava com sucata. Hoje a velha guarda ainda costuma falar assim, né, seu Marcos? Tem um sucata ali de tal coisa. Mais utilizado nos veículos, mas na época do meu pai, Fernando, que ainda é vivo, graças a Deus, ele tinha uma empresa com o mesmo nome que eu abri a minha em 2010. Nos idos de 83, o ano que eu nasci, ele montou uma empresa com esse nome, Formetais, lá no Mudubim. Eu era bem pequeno, depois de um tempo ele saiu do ramo, porque não tinha o apelo verde que tem hoje, não tinha essa... O mundo não entendia a necessidade que era a gente reciclar o produto, né? E aí ele acabou saindo... Ele trabalhava com o quê? Com todo tipo de material? Ele trabalhava, diferente do que o nosso CERN, nosso nicho hoje, eu trabalho 95% com metais não ferrosos. Na estrutura que ele tinha inicialmente era muito ferro, tinham poucos sucateiros aqui, então facilmente você conhecia 3, 4 pessoas que dominavam o volume no estado. Mas, Fernando, me explica um pouco, assim, eu até não morava no estado, vim morar depois de 97, mas como era, assim, não existiam leis que obrigavam, então qual era o incentivo? Não tinha para o cara trabalhar, como foi a tirada do cara? Vou começar a trabalhar com isso aqui, comprar, vender, fomentar as indústrias, fornecer material. Como foi essa tirada? Eu fiz essa pergunta já, conversando com meu pai, até me aconselhando, né? Como foi que aconteceu isso aí, o porquê. Eu vou falar o porquê dele e depois continuo. No caso dele, específico, inicialmente ele trabalhava com reciclagem de osso. Existe aqui no estado a Cisal, que faz ração para animal, e esse mote de reciclagem de osso, ele é muito de você ir buscar em loco. Os grandes frigoríficos tinham esse resíduo de osso, né, um resíduo orgânico, e as empresas que precisavam daquilo para fazer ração ia fazer a coleta. No tocante à sucata de metais, alumínio, ferro e afins, não existia essa coleta. Todo produtor, vamos dizer assim, ia entregar ou na Formetais, ou no Zé Hélio, que tinha uma sucata aqui muito forte, contemporânea da velha guarda. Os Gonçalves, né? O pessoal dos Gonçalves. O seu Rosimiro é o primeiro. Primeiro, a Ave Maria, ele é... Vamos chamá-lo aqui também. Vai demais. Pronto, o seu Rosimiro se tem que respeitar alguém na antiguidade, o primeiro é ele. Depois todo mundo vem depois do seu Rosimiro. Rosimiro. E aí não tinha essa situação da coleta. Ele acabou observando que tinha como fazer completar os caminhões que iam buscar osso. Maranhão, Pará, e assim foi trazendo. No estado, a nossa região, na verdade, a Nordeste, ela não era difundido isso, Marco. Todo o material, com exceção do ferro, saía do estado.
Hoje é bem comum você ver fundições de panela especial no Maracanaú. Maracanaú, Cariri. Tem muita coisa, é muito forte. A zona do Cariri é forte em tudo, inclusive, pega bloco. Aquela região, inclusive, a produção de resíduo de lá, com exceção da lata, que sai toda, quase toda fica lá. No triângulo ali. Sou prova. Eles, obviamente, você anda lá, eu tô indo para lá terça-feira, inclusive. E aí fica toda lá. Mas, respondendo a pergunta que você fez, o toque, como é que viu que isso ia ganhar dinheiro, foi a parte logística. Existia a demanda da Lousano na época, que depois virou Pirelli e assim outros nomes. Havia a demanda por cobre, e aí eles buscavam cobre em todos os estados da federação. Eu preciso no Ceará, na Bahia, no Pernambuco, eu preciso. Quando se mandava o cobre, começou a ter a demanda. Vocês têm esse tipo de material porque precisa para esse outro resíduo. Não era difundido. E aí acabou acontecendo o que acontece hoje a nível mundial, né? Não é nem nacional. Sim, aí você vendo ele trabalhar, você, quero isso pra mim. Muito pequeno. Meu pai saiu do ramo, eu tinha 6 para 7 anos, mas eu sempre escutei muitas histórias. Ele tem amigos até hoje que eram do segmento, saíram, mas ficaram amigos pessoais. E eu escutava muito. Em 2004, em 2001, entrei na primeira faculdade, fui fazer turismo na Unifor, encontrei um amigo lá, um filho de um amigo nosso, até falecido, radialista. Encontrei, teu pai, reciclagem, aquilo sempre ficava no meu ouvido. Mas nunca fui atrás. Tinha lembranças brincando lá no armazém. Inclusive, hoje é um depósito de reciclagem de um associado nosso, da Sucamel. Da Sucamel. Nossa. Foi onde eles, quando eles foram para lá, adquiriram esse imóvel. Sim. E escutava muito. Aí, em 2004, agora respondendo objetivamente a sua pergunta, um amigo dele disse, Fernando, vamos montar outro depósito de reciclagem. Aí meu pai já vem trabalhar aqui. E eu era o chefe de pátio. Eu ficava na balança, só pesando, não conhecia nada. Aí ele escolheu um funcionário mais antigo, vem cá, que tinha trabalhado com ele, vai ensinar aqui o Fernando. E eu e o meu braço direito hoje, o Jonathan, a gente ficava lá no pátio de Cócoras, que era bem assim antigamente. Há apenas 20 anos, né? Mas era muito, vamos dizer, quase que insalubre o que é hoje. Mas era dessa forma. Era rudimentar. Boa. Aí eu ficava ali agachado, pegando material, raspava, batia com a faca. Tá amarelinho, é latão. Tá vermelhinho, é cobre. Ou ficou meio roxo, é Zamac. E aí eu fui aprendendo empiricamente mesmo, assim. Foi na tora. E fiquei lá muito ansioso, agoniado, pensamento acelerado, seu Marcos. Fiquei uns 6 meses, 8 meses. Aí cheguei, pai, rapaz, esse negócio de ficar com um salário aqui, bicho. E aí, o que é que o senhor pode fazer? Eu quero vender pra ti. Aí ele, vai comprar e traga. Aí eu, mas e aí? E aí o quê? Eu disse, mas e um dinheirinho? Não, rapaz, aqui a gente tá retomando e tá se bom. Vira, peão. Basicamente isso daí. E acabei dando jeito. Isso em que ano? Isso em 2004. Já 5, né? Sim, 4 para 5. 20 anos atrás. A gente começou em 2004 eu como funcionário, em 2005 eu já fui ser, vamos dizer, coletor. Certo. Eu comprava nos deposeiros, né, na periferia. E trazia. E levava para lá já classificado no ponto. Era a única forma que eu tinha de agregar valor no material, Mark, era essa. Sim. Entenda bem, a empresa do meu pai comprava a sucata de todo mundo pro X. Se eu levasse um material já beneficiado, ganhava mais uma coisa. Vou lhe dar aqui mais 20 centavos em quilo. 20 centavos. Então vou fazer dessa forma. E assim foi. Agregava valor porque eu economizava a mão de obra dentro do depósito dele. Porque não precisava estar separando. Isso. E aí comecei a conhecer as pessoas. Todo mundo foi gostando, porque eu fazia esse trabalho que também não é usual, de classificar no depósito. Tem um cara que está conosco até hoje, é o Keno, lá de Serviluz. Um depósito de esquina enorme o cara lá dentro da comunidade, que estiver vendo a gente. Abraço, Ken. E os filhos dele, inclusive, formados na Unifor, e um trabalha no segmento. A gente chegava lá 7h30 da manhã e saía 3, 4 horas da tarde com tudo arrumadinho, amarrava na saveira. Tinha uma saveirinha. Isso era 2005 para 2006, a saveira era 96. Eu tinha 10 anos. Eu brincava até dizendo assim pro Jonathan, né, irmão, ano que vem é 10 anos de carro, tem que quitar para comprar mais 5 anos, 7 anos, 8 anos e ir melhorando. Mais novo. E uma coisa que me marcou agora, Mark, eu conversando, lembrando isso aqui, quando a gente saía dos depósitos, a carga era tão alta, não tinha caminhão, não tinha, tava juntando dinheiro
para comprar um caminhão no futuro. A gente ficava preocupado com as fiscalizações, porque era realmente muito alto. Imagina você ter 2 big bags, para quem não sabe o que é os bags, né? Os sacões que a gente coloca os sacos que comportam aquele 1000 quilos, com volume de alumínio, que não tinha esse peso, mas era um volume absurdo e ia. Nessa outra coisa que eu me lembro agora, em 2005 eu já estava noutra faculdade, fazendo FIC aqui na Aldeota. Estava fazendo faculdade e estudava à noite. Qual curso? Era administração e marketing. E eu lembro demais que eu chegava e já era amigo, muito conversador, a gente parava em frente ao Fique Beba ali, para quem conhece, era o restaurante que tinha em frente à faculdade. E aí o garçom, até os estudantes, Fernando, o que é isso aqui, pelo amor de Deus, cara? Os sacos, seu Marcos, de ráfia, esses sacos de arroz que a gente acondiciona. Cheio de material, cara. Aí eu chegava... Parava na porta da faculdade. O nome do cara do carro era Loquinha. Eu chegava, Loquinha, não deixa ninguém mexer aí, não, porque eu já tinha, valor, eu já sabia o valor. E para todo mundo era assim, esse cara tá doido. O que ele tá fazendo aqui numa faculdade particular, uma hora dessa, com um carro desse cheio de lixo? Mal sabia que ali tinha 6 meses de faculdade em cima do resíduo. E foi assim, quando você começa a comprar, vender, a liquidez que a sucata propicia, seu Marcos... Eu comecei como comerciante, né, antes de indústria. Seu Marcos acredito, já tem ido para a indústria. Mas desde aquela época lá. Pronto, e pagava o fornecedor que trazia o resíduo sempre à vista. Essa liquidez, que é acho que é o bichinho que pica o sucateiro, ou o produtor de reciclagem, que é essa liquidez e agilidade, e aquilo me encantou. Pegou, comprou aqui, ganhou ali. Aí comecei a fazer, e rapaz, vou alugar um ponto, e aí alugamos um ponto no Antônio Bezerra, 2.000 metros quadrados, e para mim já era uma realização. Fui, isso eu estou falando já em 2008. Fiquei nessa pegada, vendendo para a empresa do meu pai, vou sair do ramo. Aí em 2008, agora eu já peguei aqui o macete, peguei um avião, fui bater em São Paulo, liguei para alguns contatos e comecei a fazer a minha carga já, Mark, já ir mandando, foi... Vocês me conhecem no particular, já sabem que eu sou... Sempre com São Paulo, Fernando? Sempre com São Paulo. Na verdade, existem as exceções no mercado do alumínio, que é muito forte aqui no Iguatu e no Juazeiro, Barbalha, Crato. A gente tem algumas indústrias que são decentes e que operam com um material específico, que seria a panela, certo? Lá também é muito forte no tocante a produtos de casa de alumínio, churrasqueira... Tem uns utensílios do lá também, que esse material acaba ficando naquele eixo ali do Crato, Barbalha e Juazeiro, né? Então, com exceção desse material específico, Marcos, respondendo a pergunta aqui do nosso amigo, com exceção da panela, todo outro resíduo ele ainda vai para fora do estado. Muito forte era a indústria de cobre na Bahia, tinha a Paranapanema. E aí a gente também deixava o material lá, mas todo grosso. O pulmão financeiro realmente é São Paulo. Aí acaba que no fim das contas vai para lá. Mas você já estava todo formalizado, todo empresa? Quando eu comecei aí vamos lá, né? Quando da primeira carga, Mark, que a gente mandou para fora, foi uma loucura. Não tinha recurso próprio, então eu cheguei para 2, 3 conhecidos e me presta 20, me presta... A vantagem também de network, faculdade e tudo que a família propicia, você tem alguns amigos que têm, na época, né, uma condição de fazer esses aportes, e eu meio que fiz não é uma joint venture, vamos dizer que eu fiz um recurso, eu captei recurso com alguns, não FDIC, friends, né? Tá quase os FDICs, que eu juro era mínimo, e aí eu juntei aqui de 3, 4 pessoas e mandei na tora. Antigamente não tinha esse... Eu tanto não tinha a estrutura na parte de impostos, né, tributária, quanto também a própria Secretaria da Fazenda na época... Não tinha um olhar para isso. Né? Ela permitia que nós chegássemos no núcleo da Cefaz, eu ia na Parangaba sempre, e eu declarasse, eu estou mandando uma carreta, na época era caminhão-truque, 12 toneladas, eu estou mandando um caminhão com 12 toneladas de lata para São Paulo, o endereço tal está aqui. Emitia a guia, eu pagava o imposto na hora, e aí o material ia com nota avulsa. O primeiro caminhão foi assim. Os primeiros, né? Gostaria de fazer uma pergunta para o Fernando e para o presidente Mark, né? Para os dois aí.
Eu trabalho com essa parte de reciclagem de resíduos, né? Há 22 anos atrás. Já trabalho com isso aí. Quando eu voltei para Fortaleza, eu morava em São Paulo, mas quando eu voltei para Fortaleza, eu vim trabalhar com isso. Eu era bancário, meu amigo, e saí do banco, vim trabalhar com o negócio de reciclagem, né? Trabalhar na IBAP, a IBAP tinha uma recicladora ali no Janguru Sul, aí eu fui trabalhar no Janguru Sul, tal, e assim por diante. A minha grande preocupação e a pergunta para vocês dois está relacionada ao seguinte, olha, a gente não enxerga, por exemplo, um crescimento substancial do setor. O nosso setor, o setor de reciclagem, é um setor muito importante, todo mundo sabe disso aí. A gente gera emprego, gera renda, movimenta a economia, né, cuida do meio ambiente, porque o que a gente tira do meio ambiente é um negócio assustador, então você está cuidando exatamente do meio ambiente, mas a gente não vê, por exemplo, não enxerga isso nos órgãos que poderiam nos ajudar. Por exemplo, sim, tá certo? Ainda o governo do estado, né, a prefeitura, enxergou que o lixo é dinheiro, né? Na hora que eles enxergaram que o lixo é dinheiro, aí as coisas mudam. Então eu acho que o crescimento, nosso crescimento, é um crescimento muito lento, quando podia ser um crescimento mais acelerado, entendeu? Uhum. Então eu estou trabalhando com isso há 20 anos, o Fernando está há 15 anos, o Mark tem aí 27. Também 27, né? Está trabalhando com isso. Então a gente cresce, tem o nosso desenvolvimento, mas é o nosso trabalho individual ali. Não Sim. Tem ninguém que chega assim do governo, não tem ninguém que chega de fora assim, diz, vamos ajudar, vamos chegar junto, vamos ser parceiro, né? Então eu acho que eu enxergo isso como uma grande dificuldade. Quando eu era o presidente aqui da Câmara Setorial de Reciclagem, na ADES, né, eu até lancei uma proposta para eles lá, olha, por que as grandes empresas daqui não ajudam as pequenas? No seguinte sentido, olha, o que é que eu sou grande e preciso fazer determinado serviço, e para mim não interessa fazer aquilo, então eu tenho que contratar alguém para fazer aquilo, mas eu sempre busco lá fora. Eu sempre vou buscar isso lá fora, lá em São Paulo, tal, e assim por diante. Eu não procuro o pessoal daqui, né? Então, isso, por não ter exatamente essa procura, a gente tem muita dificuldade em crescer e se desenvolver, né? Porque não tem exatamente a ajuda dos grandes, né? A gente não tem a ajuda do governo, não tem a ajuda de ninguém. Então, todos os méritos que o Fernando tem, todos os méritos que o Mark tem, todos os méritos que o meu tem, são méritos individuais, né? São meus, é do Fernando, é do Mark. Falta um apoio político aí, o senhor quer dizer, né? A gente ainda tem, graças a Deus, o sindicato, né, o Sindiverde, aí, o Sindiverde que se preocupa muito com isso, tá? E nos ajuda bastante também. O Sindiverde, através das feiras que o Sindiverde faz, através das discussões que o Sindiverde faz. E dos tudo, cursos. Né? Então eu queria saber a opinião de vocês dois a respeito disso aí. Por que o nosso crescimento é um crescimento muito lento, muito devagar? Nós vamos responder essa pergunta feita pelo Dr. Marcos agora no início do segundo bloco. Vamos dar uma cortadazinha para não ficar, para a gente poder ir agradecendo a Octa Publicidade, agradecendo a Federação da Indústria, agradecendo o Sindiverde. Então, pronto, aí vamos começar de novo aí, né? Vamos já... A pergunta é: o que é que a gente acha desse crescimento de empresas sem o suporte que a gente julga necessário do órgão governamental? É isso? Por que o microempresário, o micro e pequeno empresário cresce tão lento? Eu tenho Ou às vezes essa é a pergunta. Não tem crescimento. Falar da ADES, não, Tu entende? Não, entendi. Não, deixa eu... Tá. Tá. Então pronto, no início do segundo bloco, nós estamos aqui com Fernando Formetais, com Marcos Albuquerque, vice-presidente do Sindiverde, e nós estamos com a ação do Sindiverde, o Verde News, né? Respondendo a sua pergunta, doutor Marcos, por que os microempresários ou pequenas empresas demoram a desabrochar, não é isso? No nosso segmento. Eu digo que é pela falta de organização, de conhecimento das leis,
Se começarmos a estruturar uma empresa sabendo assim, Fernando, veja se eu estou com o raciocínio errado, para quem eu vou vender? Tributo. O que é que eu vou vender? Qual o tributo disso? Aquele galpão que eu tenho num bairro está dentro do uso e ocupação do solo do município? Ou seja, se através de uma consultoria ou de uma pesquisa mais aprofundada, ele poderia eliminar várias etapas e talvez desabrochar como um empresário, fazer o seu negócio fluir mais facilmente se tivesse essas orientações, porque hoje não tem isso muito bem claro. Sim. Aí a gente vai... e as leis, doutor Marcos, foram acontecendo no decorrer do nosso trabalho também. Então, muitas vezes, nós fomos nos adaptando às tendências. Hoje, o trabalho com o sindicato, e até mesmo a quantidade de sindicatos que tem no Brasil, só são 5. Sindicatos patronais do nosso segmento, certo. Eu posso citar Rio Grande do Norte, Mato Grosso, São Paulo, Santa Catarina e Ceará. São 5. 5. Certo? Então, muito poucos, né? Muito poucos ainda. Em uma federação de 26 mais o Distrito Federal, ainda está muito incipiente. Então, falta de organização. Outra coisa, nós não somos, na meu ver, depois já te passo a palavra para todos pegar. Nós não somos tão organizados e não nos respeitamos como tipo uma categoria de classe. Tipo, já viu advogado falar mal de advogado? Médico falar mal de médico? Não fala, sabe? Eles não... Ética profissional. Entendeu? Então, assim, falta isso. Até porque também eu vejo ainda, Fernando, que o profissionalismo, a profissionalização dentro do setor da reciclagem, ela vem acontecendo com o decorrer do tempo. Com os filhos dos antigos sucateiros procurando uma faculdade, uma graduação ou um curso técnico e aplicando isso dentro da empresa dos seus pais, dos seus parentes. Exatamente. Então isso vem, voltando à sua pergunta, vem muito, muito paulatinamente, muito pouco. O avanço é pouco, porque apesar do grande boom da tecnologia, o nosso segmento ainda é muito braçal. É muito, como o Fernando acabou de dizer aqui, tem que testar rústico. Lá se é latão, se é rústico. Certo? Então, se a gente conseguíssemos pensar em profissionalizar mais uma cata, né, como é na palavra, uma cata do material, ou a indústria grande geradora nos entregar mais um negócio, pouparia muito tempo, e aí a gente ia desperdiçar nossa força de trabalho com outras coisas melhores. Onde entra o Senai aí, né? Nessa da capacitação. Pegando o finalzinho aí, né? Marcos, presidente, você fez um comentário agora sobre a história dos filhos estarem herdando os negócios dos pais. Apesar de eu não... se assemelha à minha situação, mas vamos chegar naquele depósitozinho de bairro. Que esse depósito de bairro, a depender da estrutura e da forma de capacidade do dono, entenda bem, quando eu falo de capacidade ou de competência, é no sentido literal. O rapaz que montou o depósito de bairro, se ele tiver capacidade para administrar e gerir uma empresa, e ele tiver competência para fazer aquele depósito de bairro aumentar, ele vai ter uma grande empresa, ou uma média empresa, e vai ter um faturamento X e 10, 20, 30 funcionários. Muitos funcionários. Nosso segmento, a Formetal chegou a ter 52 funcionários, agora estou fazendo uma divisão e diminuindo, mas a gente chegou a ter 52 funcionários, e a depender do segmento, vocês... dentro do eixo no caso a Limpitude, por exemplo, vai para a coleta de resíduo, é muito mais. Mas voltando aqui, o pequeno deposeiro, o pequeno empreendedor, o gargalo dele, seu Marcos, eu acho que é de competência. Porque se eu me basear pelo que eu fiz, Fernando, mas teu pai já trabalhava no segmento, tudo bem, mas eu comecei ali como funcionário ganhando um salário mesmo. Ajudou o entendimento do meu pai bastante. Chegar em São Paulo e dizer, eu sou filho do fulano, ajudou bastante também. Mas eu conheço pessoas que são associadas, que o pai tinha sucata, vou falar bem cearense, fuleiragem,
E o filho começou a estudar, foi para uma faculdade, viajou, viu, ei pai, vamos mudar isso aqui, vamos ajeitar aqui uma estrutura melhor, até para o carroceiro vir deixar aqui o resíduo. É mais nessa parte, assim, respondendo o seu Marcos, objetivamente. Eu entendo que esse crescimento poderia ser muito mais rápido se tivessem os olhos governamentais entendendo que nós tiramos realmente, de fato, o lixo do chão. A gente não faz o lixo ir para o aterro, né? A gente beneficia, mas parte mais da competência de cada um e capacidade. A gente chega a ser um agente de saúde. Nós somos agente de saúde total, agente de saúde total. Porque nós retiramos das ruas os resíduos. Que são vetores, que trazem os vetores, né? E o que é que vocês acham da parceria? Por exemplo, a parceria seria importante para ajudar no crescimento das empresas pequenas, as empresas médias, as microempresas? Total. Ou vocês acham que, por exemplo, o individualismo seria a solução para a coisa? A parceria, eu vejo isso aí porque eu tenho estudado bastante esse aspecto de parceria, de você trabalhar em conjunto, de você passar aquilo que você sabe ou que aconteceu com você, passar, por exemplo, para o marketing que está em dificuldade, ou que o marketing passar para você aquilo que você está em dificuldade. Então, uma parceria, vocês não acham que seria importante, por exemplo, para que as empresas pudessem alavancar, crescer e assim por diante? Inclusive, a parceria daria força, por exemplo, para a gente conversar com quem? Conversar com o Estado, conversar com o governador do Estado. Uma coisa é você ir sozinho, Fernando, lá, da empresa tal, conversar com o governador, pedir isso, aquilo, outro. E outra coisa seria se você fosse parceiro, ou então vários, através do próprio sindicato, pedir isso aí, né? Você conseguiria com mais facilidade. Então, eu enxergo mais ou menos dessa forma, sabe, Fernando? Se você tiver, além do que vocês falaram, né? Se você tiver um sistema que você possa ser parceiro de alguém, parceiro de 1, de 2, de 3, de 4 ou 5, eu acho que você acaba se fortalecendo. Eu não sei qual a opinião de vocês nesse sentido. Eu queria fazer um adendo antes de expressar a minha resposta sobre esse tema aí. Tem um associado nosso, Geraldo, da Real Reciclagem. Ele, sabe que Geraldo foi diretor do quadriênio 14 a 18, eu acredito. Conheço. Ou 8 a 12. Quando eu comecei, porque eu pulei para 2008 quando eu mandei sucata para fora do estado, mas nesse hiato aí, de quando eu saí da empresa do meu pai, de funcionário, eu vendia para o Geraldo e para o Paulo Sérgio, outro sucateiro que até saiu aqui do estado. E o que o Geraldo mais dizia para mim era assim: Fernando, os grandes poderiam se juntar e, consequentemente, isso não cai em lei antitruste nem cartel, tá? Consequentemente, a gente teria, ele como grande, né? A gente teria mais poder de barganha na indústria. Na indústria, concordo. Imagine, se a gente pega, vamos citar aqui alguns sucateiros do segmento de ferro, o Colô da Avião, o Joãozinho da MJS, quem mais que mexe com ferro aqui em larga escala? O Paulo da Fênix, mexe com ferro. Imagina se a gente pega assim, o Jailson, 5, 6 sucateiros, cada um aí com 400, 500 toneladas. A gente está falando de 3 mil toneladas mês de sucata de ferro, 3 bilhões de quilos. Imagina o poder que essa associação não teria perante uma siderúrgica. Sem dúvida. Tá entendendo? Obviamente que se cada cabeça ali vislumbrar só o seu bolso, vai acontecer, vão patinar e vai dar errado. Mas se for a cadeia, a cadeia positiva, né? Eu vou dar um exemplo aqui no Brasil, Rio de Janeiro. Não era nem para eu ter dito o estado, mas já foi, né? Se der, corta, viu? O mercado de papel e papelão lá era uma briga absurda. Absurdo. Briga de foice. Semelhante à escola de samba, briga feia. Só indo para baixo o preço. Só a margem, né? O preço. Estourando. Pessoal vendendo papel de R$2 e comprando de R$1,80. Como é que manda buscar e compacta a entrega? Não tinha como. Aí os que estavam brigando, vamos sentar aqui na mesa aqui. Ó, rapaz, começou com a brincadeira assim, não, vamos R$1,50. Quase um cartel, né? Aí bora, aí, rapaz, mas fulano tá pagando R$1,55. Cicrano R$1,60, que acontece mesmo. Aí, como é que resolveram? De fato, fizeram um CNPJ com todo mundo.
Acabou-se. Não tem. O mercado de papel e papelão do Rio de Janeiro é o mais forte do Brasil. Você pode chegar lá e tentar furar, atravessar, fazer o que quiser. Os caras eu vou até fazer uma brincadeira aqui. Ninguém solta a mão de ninguém, rapaz. Lá é fortíssimo. Eu desconheço em outro estado, e eu rodo bastante, viu? Aqui do nosso país, dos 26 estados, mais o Distrito Federal. Dos 26 eu já fiz negócio em mais de 20. De comprar sucata, trazer aí, rapaz, como é que vem de Manaus, vem por cabotagem, fui no Acre. Eu rodei tudo sem imaginar. Não tem a força que tem lá, porque foi nessa modalidade aqui. E fio do bigode no começo, depois assina o papel, todo mundo aqui é sócio e acabou. Isso é um exemplo de que parceria faz crescer. Total. Associativismo. É um associativismo. Esse é o termo. É um associativismo que virou o CNPJ, mas foi ele que permitiu que as empresas ficassem sólidas. Porque a gente vê muita empresa passando por perrengue. Hoje a Formetais, me diz depois do 2008 para cá. Foi interessante assim Hoje você tem prédio próprio? Temos. Como foi? Então vamos fazer uma linha do tempo. Em 2008 eu aluguei esse imóvel lá no Antônio Bezerra. Abri a FAO. Meu nome é Fernando Oliveira Silva Filho. Aí eu abri a FAO, que eu me remetia para a FAO e tal, do Exército, né? Abri a FAO Artefatos ME. Porque eu já tinha um entendimento que eu poderia vender algo que viesse como resíduo, como peça. Um tubo de aço inox que era de um corrimão de um shopping que foi desmobilizado, eu poderia vender ele para o cara usar no escapamento do caminhão, porque ele queria que tivesse a estética. Sim. Então o artefato me permitiria essa composição. E na época era uma loucura, eu já tinha uma ideia de ter um entendimento tributário, por não querer morrer de medo do federal bater na porta às 5 horas da manhã, o japonesinho, ei meu filho, cadê o imposto? Então eu já tinha essa preocupação já em 2008 e abri essa empresa. Quando foi em 2010, o meu setor jurídico disse assim: Fernando, eu tenho um fulano de tal, Sami Assef Lutif, é um contador e ele faz estudo tributário. Chame-o. Aí eu contratei e ele tá tudo errado. Esquece, simples, vai ser lucro real, vai fazer assado. Em 2010 a gente oficialmente tive orientação. Aí, oficialmente, abri a Formetais em 2010, ainda no Antônio Bezerra, nesse prédiozinho alugado. Esse espaço lá alugado. Mas você foi também lá perto do Valeu Boi. Vou chegar lá agora. Aí, quando foi, em 2012, fui ao sindicato, chamado pelo antigo ex-presidente, o Marcos também, né? Tem uma coisa com M lá, o nosso sindicato. Mas o Bonazini, gente finíssima, tá em Santos. Aí o Marquinhos foi isso, Fernando, eu comprava alguns resíduos dele e ele falava muito do Cine Verde e tem que ter licença e tem que ter não sei o quê. Ele abriu muito meus olhos para isso aí e me levou lá no sindicato. Quando eu fui pro sindicato, eu entendi essa parte do associativismo e o então presidente, hoje vice-presidente, me convidou para ir para a Câmara Setorial. A gente tinha uma secretária que era a Lívia Kirov, que hoje está no Senac. Está no Senac, está na FEComércio, né? Que assumiu também lá uma cadeira. Na época, estava tendo... Isso aí eu já estou pulando para 2014, salvo engano, 13, 14. Teve uma demanda da então secretária, a doutora Águida, e tinha um pleito para as empresas de reciclagem não estarem na lei de uso e ocupação do solo em área residencial. E eu estava, então, nesse galpão na Messejana, ali é Santa Maria. Santa Maria. Já tinha mudado para um galpão mais estruturado, sala de um lado do outro, balança rodoviária, outra estrutura. Já estava com estrutura, mas ainda alugado. E aí, nessa reunião, que eu estive na cadeira do presidente naquele momento, eu acabei verbalizando que iria levantar essa bandeira e ajudar no que fosse possível o governo e os recicladores para trabalharem juntos, né? E nesse momento me foi dito assim: Fernando, vá para uma área mais industrial. Tá bom. Desci 2 andares e fui conversar com o pessoal da ADES. Eu preciso de ir para um andar industrial. A empresa está assim, está crescendo, eu tenho um gargalo aqui que é o ICMS e está me pedindo de crescer, o que é que o governo pode fazer por mim? E aí eu fui sozinho, um CNPJ e bateu lá. Obviamente com o peso da posição e o próprio sindicato patronal que é o nosso, por trás. Quem é você? Eu sou fulano de tal, assim assado. Exatamente.
Fernando, ó, tem essa saída aqui, tem essa opção, você vai ter que cumprir algumas regras que o CONFAZ, eles fazem isso junto com o que a Cefaz, né, que o CONFAZ exige, e uma das situações é você ir para um município que tenha um IDH menor, que aí tem umas condicionantes. E aí, nesse momento, eu fui, através do Sindiverde também, conversar com o secretário de Desenvolvimento de Itaitinga. Do Sinar. Do Sinar, que está na gestão agora. Fez tão bem o serviço voltou. em 2015, 2016, que voltou para lá agora. Ele levou mais de 100 empresas para Itaitinga. E, cara, a Diageo está lá, a Ipioca tem... Continua lá. Tem a BRF. Ele voltou agora. Ele foi convidado pelo atual prefeito. E aí eu peguei e acabei indo pra lá, Marquinhos. Foi uma realização. Bicho, Ave Maria. Quando eu vi aquilo sendo construído, eu que disse assim, tá pronto. Qual é metro? Quantos metros quadrados? Lá é um hectare, e eu tenho alguns galpões, né? Mas o primeiro galpão nosso era 1.000 metros, com 12 metros de pé direito, porque para condicionar já. E para caminhão passar por baixo direito. Balanço rodoviário, é uma estrutura, é a minha foto de perfil do WhatsApp, inclusive. Mas respondendo, foi nesse momento, também com a força do sindicato, porque foi quem me permitiu ser conhecido junto da prefeitura. Então, o Sindiverde fez eu ter esse encontro com o secretário de desenvolvimento do município em questão, e daí foi ofertado imóveis para os associados que quiserem ir lá fazer a cidade crescer. Foi muita gente para lá. Foi muita gente. Eu sou altamente realizado, eu sou muito bem atendido. A visão do antigo prefeito, que infelizmente faleceu, o Paulo César, irmão, gente finíssima, ele tinha uma visão empresarial total. Ele respeitava a gente. Ele entendia quando você chegava com uma dor, era rápido demais. Fernando, o que está acontecendo? Isso. Vai gerar emprego e renda para o município, está resolvido. E fazia acontecer. Tanto é que eu também indiquei outras empresas para irem para lá, porque eu me senti acolhido e respeitado lá. E a Formetais hoje tem esse terreno, que é 1 hectare, um terreno razoável porque eu opero, e temos uma unidade que ela fechou no começo da pandemia, mas está agora, vamos dizer que está reabrindo, que é em Sobral. Aí a gente está nesse momento. Sim. Visões para o futuro. Sobral? A visão para o futuro, ela é uma área que eu tenha gás natural. Então, quando vier a expansão, ela vai ter a condicionante do município ter gás natural. Você rodar algum equipamento. Porque ela vai trazer um menor custo e a gente vai ficar mais competitivo. A gente sofre muito com o mercado do Sul e Sudeste, cara. De energia, de tudo. A gente está muito distante. Também, né? A gente está muito distante do eixo. Tá? O dinheiro está lá no centro do Brasil, ali no Sudeste. A gente está a 3.000 quilômetros. Então, uma ferrovia pode nos... Muda tudo. A Austrália é toda ligada em ferrovia e o cabo daqui disputa com o cabo daqui igual. Entendeu? Aqui a gente não tem isso. Tem a distância é absurda. Então, o fato da gente, de se poder ter um custo mais baixo na produtividade dos lingotes, do derretimento, da vara de perfil, o que é que vem a ser o processo industrial? Nos dá mais competitividade perante outras empresas do país, né? Você ainda pensa em agregar mais valor no seu serviço? Total. Claro, tem. Rapaz, a gama é absurda. Assim, você vai falar de negócio, eu costumo brincar com alguns amigos e dizer assim, roupa, comida e reciclagem. Nunca vai acabar. Gostaria eu tenho uma curiosidade muito grande, Mark, de saber como é que anda o resíduo hospitalar. Né? Então eu sei que você é um dos maiores recicladores de resíduo hospitalar aqui. Né? Transportadores e destinadores, né, Mark? Inclusive, não sei se você já está gerando energia com não estou ainda. Mas eu tenho uma forma de gerar... Uma fábrica que já faz isso, né? Então, na hora que ele está fazendo a incineração do resíduo, ele já está gerando... Marcos, sim. Só não implantei ainda, né? Por falta de conhecer um técnico que me ajude, que eu jogo na mão dele, porque eu estou tão... imbuído em outras operações, né? Que não tem condição de absorver mais isso. Agora, se eu arranjasse uma empresa que eu faço... Vou fazer esse case aqui. Tem que trazer lá de Guangzhou. Vamos ligar lá pro chinês. A gente não foi visitar lá... Aquilo era um espetáculo ali, rapaz, em Guangzhou, lá na China. Era um espetáculo.
Então vamos agradecer, né? Tem o terceiro bloco não? Já vai? Vai? Opa! Fazer o terceiro bloco, tá? Dois de 20 Obrigado, a gente faz, agradecer a Formetais e falar que o Cine Verde está de portas abertas. Aceitamos outras sugestões, outras visões do qual o foco a gente possa tirar. Gostamos de ser fomentados. Então, rapaz, dá uma olhadinha para isso aí, pessoal. E tal, porque eu sou mais ligado, eu digo eu, porque... Eu como CNPJ, né, presidente? Sou CNPJ, sou mais ligado ao transporte, à logística. Você já é mais no comércio, o Dr. Marcos foi mais plástico, mais... Sim. Né, aí, assim, é bom estarmos unidos no associativismo do Cindy Verde, que cada um traz a sua visão do seu negócio. Aí cada um dá um start, cada um dá uma colaboração daquele setor. E isso é muito importante, Fernando, porque às vezes aparece alguma demanda com órgãos públicos que eu não entendo. Sim. Aí eu tenho a liberdade de chamar você, chama o Bruno, chama uma pessoa que já está no setor há muito tempo, que sabe falar propriamente daquilo. Quando é na minha área, eu tento dar minha contribuição, mas quando não é, tem a humildade de chegar aí e pedir apoio dos universitários. É isso. Então, agradecer. O tempo passou. Quando a gente fala, vão ser alguns blocos de 10, 15 minutos, aí o sujeito fala, não, mas eu não tenho assunto para falar tudo isso. Passa-se 20. É rápido, é verdade. Porque o assunto é bom. O assunto é bom. Mas vamos marcar outros momentos desses, né, doutor Marcos? Para a gente conversar mais. Para mim, o aprendizado foi enorme. Foi enorme. Tá? A atualização daquilo que eu já conhecia foi enorme. Então, é importante que a gente faça isso sempre. Né? Pois muito obrigado, Fernando. É isso. Saudações e um abraço para todos os seus colaboradores lá que tiveram que ficar lá se redobrando para você estar Show de bola. Eu que agradeço aqui eu quero só agradecer o convite. Esse bate-papo é muito bom, sempre é bom, independente de ser aqui, ser na federação, restaurantes, lá no Zé. Sim. A gente nos encontramos já em outros momentos e isso me agrada por demais, porque eu também aprendo, absorvo e a gente vai fazendo esse associativismo, né? Mais uma vez, muito obrigado. Boa sorte aí nessa nova empreitada. É isso que a gente precisa. Abraço. Ok, obrigado. Obrigado a vocês.